Olá, muito bem-vindo à parte 2 do vídeo da nossa agenda simples, né? Vamos continuar agora estudando aqui o funcionamento deste sistema que é aparentemente simples, mas tem a sua certa complexidade por trás, né? No back-end. Muito bem, então antes da gente passar ainda para a parte de código, para começar a estudar lá, vamos dar uma estudada aqui em algumas peculiaridades, tá? Para você entender como que funciona esse relacionamento. Bom, então você deve ter lembrar né, que no último vídeo a gente viu que a tabela telefones, tá, ela tem um campo chamado usuários ID, ou seja, eu não consigo inserir, né, um telefone sem que eu informe o código de um usuário, né? Então, ou seja, um código do usuário, um usuário ele precisa existir antes de eu inserir um registro aqui no meu banco de dados, na tabela telefones. Tá? Não consigo inserir um telefone se não tiver um usuário dono. Então, e aí que entra agora, digamos, um pulo do gato, digamos assim. Note que, lembra quando eu falei aqui, ó, a gente cadastra um novo usuário. Então a gente preenche os dados aqui, certo? Vou colocar mais um aqui, ó. Maria da Silva, maria@email.com e Rua da Maria. Então veja só, lembra que eu falei, né, que eu não consigo, né, olha, eu não consigo inserir um telefone sem que o usuário exista. Então veja que o campo aqui de novo telefone está desabilitado, tá? E justamente por quê? Porque eu não consigo inserir um registro aqui sem que eu saiba antes o ID deste usuário aqui, tá? Então antes de eu inserir esse registro, eu preciso de um ID de usuário, tá? Existe uma maneira, tá, de você trabalhar no MySQL em si, né, que você consegue recuperar o ID de um registro quando ele acabou de ser inserido, tá? Eu poderia usar este recurso aqui, mas neste caso especificamente não estou usando este recurso aqui, tá? Então existem outras abordagens, né, outras maneiras de você fazer um tipo de registro aqui, tá? Esse tipo de cadastro, assim, né? Você inserir uma informação sem que precise de uma primeira informação, mas você ainda não tem essa primeira informação, tá? Uma dessas maneiras é essa que eu falei, que é você recuperar o ID assim que você salva o usuário, tá? Tem uma outra maneira também que você pode estipular uma chave, digamos, um código para os dois aqui na tabela, depois você usa essa chave para vincular com o outro, e depois quando você salva, você atualiza esse campo, enfim, isso é um pouquinho mais complexo, tá? Mas o que eu fiz hoje aqui? Então eu tentei ir de um jeito um pouco mais simples assim de você visualizar. Tá? Não estou usando Ajax, não estou usando nada aqui, tudo via formulário comum mesmo. Então olha o que acontece aqui. Ó. Então note que, veja que quando eu for inserir um registro, quando eu salvar, olha o que vai acontecer. Repare aqui em cima que eu estou nesse endereço aqui. Estou no controller usuário no método new. Tá? Ou seja, ele chama o formulário para mim e eu preencho ele aqui. Quando eu salvar, olha o que vai acontecer lá em cima na barra de endereços. Salvar. Pronto, olha só o que aconteceu, olha para onde que mudou. Então, o que eu fiz aqui? Veja que aqui o usuário já está salvo. Já está salvo. E como que eu fiz? Quando eu salvei o usuário, esse registro, eu não mandei uma mensagem assim de, digamos, o usuário salvo com sucesso, ou joguei ele de novo para a tela de usuários, enfim. O que eu fiz? Eu peguei simplesmente esse usuário, salvei ele no banco, e no retorno, né, dos dados do retorno do método que salva os registros no banco, ele me retorna assim, em si, né, realmente o ID, o ID que acabou de inserir, tá? Então eu uso isso, digamos, indiretamente, e com esse ID, o que eu faço? Eu já redireciono o usuário aqui para a tela de edição, e passo como parâmetro o código desse usuário que acabou de ser inserido. Então, desta maneira aqui, eu estou editando um usuário que já existe no sistema. Então, se eu voltar aqui, ó, ele já está aqui, ele já existe. Então, o que eu fiz basicamente? Eu fiz de um jeito automático. Isso aqui, quando eu salvo, é como se eu viesse aqui e clicasse no editar. Veja que o caminho é o mesmo. Então, quando eu clico no editar, quando eu edito algum registro, eu preciso obrigatoriamente saber o ID desse registro, né? Ou o campo que traz os dados para mim. Neste caso aqui é o campo ID. Então, se eu tenho o campo ID, o ID do usuário, eu já consigo agora então inserir um novo telefone pertencente a esse usuário. Então, quando eu clico aqui no novo telefone, eu vou chamar agora o formulário de inserção de telefone e vou passar como parâmetro, veja aqui embaixo na barra de status do Chrome, veja lá, eu vou passar para o controller telefone, o método new, e vou passar como parâmetro um número. Nesse caso aqui, o número é o quê? É o código do usuário, o usuários ID, nesse caso 4. Então, quando eu dou um novo telefone aqui, olha o que acontece. Então, aqui, ó, o sistema já sabe, né, o coordenador já sabe, que esse registro aqui, ele terá que ser inserido neste valor, neste usuários ID aqui, do número 4, que pertence a quem? Pertence aqui, vamos voltar aqui
no nosso banco, usuários. O 4 pertence aqui a Maria da Silva aqui, tá? Então, ele já sabe disso, beleza? Inclusive, esse registro eu também, tá? Porque mais para frente vocês vão entender, mas se eu vir aqui e pedir um código-fonte, eu armazeno também esse registro aqui num campo do tipo hidden, tá? Usuários ID. Por quê? Porque esse campo ele precisa ir, tá? Lá para o post, no post que eu vou dar aqui, ele precisa ir junto, tá? Para que o coordenador receba e saiba que esse valor existe, que é o campo chamado usuários ID. Então, dessa maneira agora fica fácil. Vamos colocar aqui, ó, casa, vai ser esse telefone aqui, Enter. Então, salvei. Nesse caso, eu escolhi voltar, quando o usuário insere no telefone, eu escolhi voltar o usuário para a tela de edição do usuário que ele estava, né? Já inseri aqui. E agora aqui eu posso salvar, enfim, posso voltar para cá, ele volta na tela anterior e já salva aqui. Tá? Então veja que esse, digamos, é a parte, digamos, que talvez muitos se batem assim, né? Então, essa aqui, como eu falei, é uma abordagem, tá? É uma maneira de fazer. Tá? Existem outras maneiras, eu já usei outras maneiras. Tá? Essa aqui é apenas uma. Não sei se é correta, não sei se é melhor, não sei se é pior. Enfim, é uma maneira que eu acho válida de fazer. Eu geralmente faço alguma coisa parecida com isso nos sistemas que eu costumo utilizar. Tá? Muito bem, então aqui já temos, né, o nosso telefone, o usuário cadastrado, e também já temos os telefones desse usuário 4, né, que a gente acabou de inserir, que é esse aqui. Ó. Veja aqui, parando o mouse em cima, ele cria o link lá para a gente. Tá? Outra análise que a gente vai fazer também aqui é o seguinte, veja que aqui, ó, quando eu edito um usuário, tá, eu clico aqui, e aqui também eu posso editar e excluir. Então aqui também pode ser que surja um outro problema, porque veja só, quando eu estou editando um registro, quando eu chamo um formulário de edição de registro, eu tenho que passar para esse formulário, né, os valores que serão editados, para preencher o value de cada input que tem no formulário. Tá? Neste caso aqui, eu tenho que passar também mais uma informação, que é o quê? A informação, tá, nesse caso, do usuário ID, que ele já vem, já temos aqui, né? Porque essa informação eu preciso para ir lá no banco e recuperar os telefones deste usuário. Então, se eu chamar o código-fonte aqui, ó, veja que aqui embaixo, no campo hidden, eu armazeno aqui também, ó, o campo ID, né, que é o valor ID, que é deste formulário aqui. Por quê? Porque quando eu der um post novamente neste formulário, lá para o método que vai armazenar, o coordenador vai saber que está vindo o ID junto, então ele vai fazer um update em vez de insert. Já falei isso em alguns outros vídeos. Tá? Então, nesse caso, se eu vir aqui em editar, veja que esse editar aqui, ó, ele chama um outro local porque é o editar do telefone. Então, clicando em editar aqui, eu caio aqui nessa tela e aqui eu tenho que guardar duas informações. Então, veja só, aqui em cima eu estou passando o edit, né, o código 8 do telefone. Tá? Esse telefone aqui, ele tem um registro do tipo 8. O ID é igual a 8, veja só. 8, aquele registro ali, tá? Então, estou editando esse registro aqui. Mas, quando eu salvo esse registro aqui, eu dou um update na tabela. Mas aqui, aparentemente, veja só, se eu der um update nessa tabela aqui, note que aqui eu não estou pelo menos visualizando um campo usuários ID. E eu preciso ter esse campo, a informação deste campo. Por quê? Porque lembre-se, eu não consigo, tá? Se eu dar um update nessa tabela aqui, e eu passar o campo, passar a informação que eu quero atualizar o campo usuários ID, e não passar um valor, tá? Ele vai dar um erro. Então, se eu vir aqui, ó, apagar esse valor aqui, der um Enter aqui, ó, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu estou tentando inserir um registro filho sem um pai. Então não pode isso, a gente já viu que isso não pode acontecer. Mesma coisa aqui, ó. Quando eu editar um telefone, eu preciso obrigatoriamente informar qual que é o pai, o dono desse registro. Então nesse caso, basicamente, há duas maneiras de você fazer isso. Tá? A primeira é o seguinte, que é a que eu uso aqui. Se eu vir aqui no código-fonte, olha só o que eu tenho aqui embaixo. Eu armazeno aqui, ó, o campo ID, que é do próprio telefone, né? E também armazeno o campo usuários ID, que é o ID do usuário pai desse registro aqui. Então, se eu não colocar um valor aqui e der um post nesse formulário, passando o usuários ID em branco, é exatamente o que vai acontecer esse erro que aconteceu agora há pouco aqui. Então, se eu realmente precisar passar o usuários ID em branco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no meu código e, digamos, eliminar este campo aqui do meu post, da minha array post, tá? Aí eu consigo continuar. Ou então, uma outra maneira, eu realmente preencher o valor aqui com o dono deste telefone mesmo. E também funciona. Eu acho que o ideal, inclusive, é você fazer isso daqui, você ter a informação ali. Beleza?
Então, assim, dessa maneira, quando eu salvo aqui, eu envio no post junto o ID do próprio telefone e o ID também do usuário ID. Tá? E por que eu digo que você poderia remover aquele valor do post? Porque que a gente não precisa, a gente já sabe que a gente está dentro desse usuário. Né? Quando a gente edita um telefone aqui, ó, esse telefone que eu estou editando, eu já sei que se eu conseguir chegar nesse endereço aqui, nesse valor, nesse registro aqui de telefone, eu já sei que esse telefone é daquele usuário. Então, eu poderia dar um update aqui, ó, simplesmente fazendo isso aqui. Veja só, vou fazer aqui no código alguma coisa parecida. Então, se eu fizer assim, ó, update, telefones, set, digamos, telefone igual a, colocar um número qualquer aqui, ó, where id igual a 8, antes vamos colocar aqui também, ó, where id igual a 8, se eu fizer isso aqui, ó, e executar, ele vai funcionar, ó, Alt Enter, Ctrl Enter, ele funcionou. Então, vindo aqui, ó, ele autorizou certinho. Mas, quando eu informo o campo usuários ID e não passa um valor, o que acontece é isso aqui, ó, vamos fazer de novo. Update, telefones, update telefones, set, digamos, telefone igual a alguma coisa aqui, vírgula, usuários ID igual vazio, where, por exemplo, aqui where ID igual a 8. Então, isso aqui ele vai dar um erro, tá? Ele vai dar um erro, então, veja só. Na verdade, ele deu um erro aqui no próprio MySQL, mas digamos aqui seria um valor, alguma coisa assim, que eu não estaria passando. Né? Digamos se eu usasse o próprio o PDO, ele faria o bind, né, dos valores aqui e seria alguma coisa parecida com isso. O fato é o quê? Se eu passar um valor aqui em branco, ou um valor que não existe, se eu colocar, digamos, um usuário 5 aqui, ó, não existe um usuário 5, também vai dar um erro. Olha só por quê? Porque não existe um pi de código 5. Tá? Então, isso que você tem que ter em mente. Mas como a gente já sabe, né, de qual que é o usuário, então nesse caso a gente poderia até eliminar este campo aqui no post. Tá? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então voltando aqui, então é assim que está funcionando esse sistema aqui, tá? Essa parte de cadastro. E mesmo como a gente já viu isso no começo, né, se eu excluir um registro aqui, ele exclui todos os telefones daquele registro, mas se eu excluir um telefone, ele não exclui os outros registros. Né? Ele, se eu excluir o filho, ele não vai excluir o pai. Se eu tirar esse de recados aqui, por exemplo, ó, veja só, excluiu aquele ali, mas os outros permanecem. Por quê? Porque esse registro, o telefone, o pai dele ainda existe, né? Deixa eu só atualizar aqui, ó. Opa, aqui. Se eu atualizar aqui, o registro sumiu, mas enfim, a relação ela não foi quebrada dentro do banco de dados. Tá? Certo? Muito bem, espero que você tenha entendido essa parte, porque é importante entender o funcionamento do sistema antes de a gente analisar o código, né? Senão você vai ficar perdido. Então aqui eu acredito que eu expliquei tudo do jeito o mínimo, né, que você precisa ter para entender como que funciona principalmente essa parte de relacionamento aqui, né, entre a tabela, como que eu mostro ela aqui, tá, e como que você insere os dados. Então mostrei uma abordagem possível e é assim que estou fazendo aqui. Vamos partir agora para o código para dar uma analisada nessa parte aí, tá? Então vamos lá. Muito bem, então aqui eu tenho um CodeIgniter 4 instalado, 4.03 instalado, já configurado para conectar o meu banco de dados. Então aqui no ambiente está em desenvolvimento, tá? Aqui também está rodando o PHP Spark Serve, tá? Para a gente ter um servidor local. Tá? E aqui o que eu tenho? Vamos analisar os arquivos aqui. Então em controles eu tenho basicamente o controller telefone e o controller usuário. Tenho aqui dois modules, um module que é o telefone module, outro é o usuário module. E tenho aqui algumas views. Criei aqui uma view erro e sucesso, são views genéricas só para mandar uma mensagem. Tem aqui o telefone form, usuário form e usuários. Tá? Então dessa maneira aqui, inclusive eu uso o mesmo formulário tanto para edição quanto para inserção. Tá? Essa também é uma dúvida que muitas pessoas têm, então vamos ver como que você faz isso hoje aqui no CodeIgniter 4. Então vamos começar aqui pelo controle principal. Aqui no config, em routes, tá? Eu vim aqui e mudei, aqui, ó, cadê routes? Eu mudei o meu controller padrão para usuário, tá? E aqui criei uma rota, né? Ou melhor, modifiquei a rota que já existia, que quando a gente acionar o get, for uma regressão do tipo get sem nenhum parâmetro, tá? Ele vai chamar o controller usuário e o método index, beleza? Que antes o padrão era o home, né? Mas tanto faz isso também. Então o usuário, o que vai acontecer? A primeira coisa que vai fazer ao chamar aqui, olha só o que vai trazer. Então, aqui ó, o método principal index, o que eu faço aqui? Então eu tenho aqui os dois model, né? Os dois model, tá? Ou models, como que se fala isso? Eu instancio eles aqui, tá? Porque eu vou precisar usar eles aqui. Então aqui é uma parte que temos que ter um certo cuidado. Eu vou explicar agora como que faz aqui, tá? Para você entender direitinho, porque talvez você se embanane um pouco aí ainda mais se você estiver no comecinho, tá? Então note aqui o seguinte. Veja que aqui dentro da minha view eu tenho aqui uma listagem, né, uma tabela com os cadastros, né, da tabela usuários, e dentro, né, uma coluna dentro dessa tabela eu tenho uma outra listagem. Então é uma listagem dentro da outra aqui. Então é uma tabela dentro da outra, tá?
Isso aqui, como que você faria? Em princípio, digamos, a lógica qual que é? Você vai, para cada registro desse daqui, você tem o campo usuários ID, certo? Ou melhor, o ID do usuário, que é a tabela usuários aqui. Então, esse aqui é o campo ID do usuário. Então, para eu localizar os telefones deste usuário, o que eu tenho que fazer? Eu dou um select na tabela telefones, passando como parâmetro, né, o campo o ID da tabela usuários para o campo usuários ID. Então, basicamente, significa o seguinte: me traga todos, uma SQL, né, me traga todos os telefones onde o campo usuários ID é igual ao ID do meu usuário, que é esse aqui. Então, é isso que é feito aqui. Mas, aí que está. Onde você vai fazer isso? Tá? Porque, em princípio, a gente tem o costume de fazer o seguinte. Ó, vamos dar uma olhadinha na view aqui, ó, usuários. Aqui na view, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho simplesmente, o count é só para dizer se tem ou não registros, né? Mas o que temos aqui? Ó? Temos um for each no usuários, que eu vou iterar os usuários, vou mostrar os usuários na tela. Tá? Então, aqui eu mostro o nome de cada um. E aqui dentro eu tenho, né, eu preciso chamar agora os telefones. Basicamente, nessa célula eu abro uma outra tabela, né, uma table aqui, com a classe table small, tá? Para ficar um pouquinho menorzinha. E aqui eu faço um outro for each. Tá? Mas, geralmente quem não tem tanta experiência assim no PHP, ou está começando ali, né, o que a pessoa geralmente faz? Bom, eu estou fazendo um for each aqui, um loop aqui. Então, a partir daqui, eu posso chamar meu model, por exemplo, um método lá no meu model, que me traz os telefones desse usuário. Tá? Pode fazer assim? Eu, tecnicamente, acredito que pode fazer. Tá? Mas você vai estar chamando um model a partir de uma view. Eu não achei nenhum lugar dizendo que é proibido fazer isso, você chamar um model a partir de uma view. Mas você pode chamar. Neste caso aqui eu não estou fazendo isso. Eu já fiz há um tempo isso, tá? Eu fiz um sistema que eu chamava um método dentro do model a partir de uma view, mas eu não gostava disso, isso me incomodava muito porque eu achava que não estava correto. Então o que eu fiz? O que eu faço aqui geralmente agora? Quando eu preciso ter um for each, né, um loop dentro de outro loop, eu monto essa estrutura aqui no controller, que é o local ideal. Porque aqui na view você só vai mostrar os dados, tá? Você vai prepará-los lá no controller. Então aqui no controller usuário, olha só o que eu faço. Então eu faço o seguinte, ó. Então aqui eu instancio os meus dois models, né, o de usuário e de telefone, porque eu vou usar os dois models, né? Então estão aqui. Crio uma variável aqui do tipo array, chamada result. E agora o que eu faço? Eu faço um for each aqui, tá? No usuário model getAll. Então o getAll, o que é? É um método que eu criei dentro do meu usuário model que basicamente retorna todos os usuários. Tá? É a mesma coisa que o findAll do CodeIgniter, tanto que lá dentro eu uso o findAll. Tá? Podemos até ver aqui, ó, usuário model, olha, getAll, então findAll. Tá? Isso é que ele retorna simplesmente. Então, ou seja, isso aqui vai retornar uma array de usuários, né? E daí para cada linha, cada registro eu coloco dentro do campo usuário. Então, o que eu faço agora? A minha variável result aqui, eu inicializo lá também como array, porque isso aqui indica o seguinte, que cada iteração que acontecer aqui, ela vai criar uma nova linha na array aqui dentro do result. Tá? Então, essa aqui já é uma array, e a cada iteração ele vai criar essa nova array aqui com esses dois índices. Então, no primeiro índice, dados usuário, o que eu vou ter? Eu vou ter somente, eu vou apontar ele para essa variável usuário aqui dentro do for each. Por quê? Porque ela me retorna os dados do usuário. É o que vem do banco lá, é isso que eu preciso, simples assim. E agora eu crio uma outra array aqui chamada telefones, que vai armazenar os telefones deste usuário. E como que eu sei os telefones deste usuário? Então o que eu fiz? Eu criei um método lá no meu telefone model, onde eu recupero todos os registros através do usuário ID. Tá? E esse usuário ID vem da onde? É daqui, ó. Então eu já estou iterando o valor, a tabela usuários aqui. Então, dentro dessa variável usuário aqui, eu tenho o ID do registro, que é o dono do registro, o ID dele. Então, eu passo ele como parâmetro. Aqui eu recupero o ID e passo como parâmetro lá para o meu método getByUsuarioID. Eu vou armazenando tudo isso aqui, que vai retornar também um array, certo? Para cada registro aqui, e ele vai incrementando tudo aqui dentro. Tá? Depois, o que eu chamo aqui? Chamo common header, chamo aqui usuários, né, onde estão esses dados aí, e aqui em usuários, o que eu faço? Eu crio uma variável usuários que eu vou passar como parâmetro lá para a minha view, e ali dentro eu só aponto para o result, ou seja, o result ele vai ser criado aqui dentro, e no final, quando ele sair do for each, eu vou colocar tudo isso dentro dos usuários, e vou usar isso aqui lá dentro da view. Tá? Então, aqui na parte 3 do vídeo, eu vou continuar a explicação disso daqui, para você entender melhor. Então, até lá!